A análise fundamentalista da coin é promissora. O que isso quer dizer? Em geral, quando a gente acompanha esse tipo de comentário, quem fala isso está se referindo à tecnologia, a uma análise técnica, ao potencial tecnológico que aquela coin ou sua blockchain associada tem, ou usos que o token emitido pode ter. Isso é muito interessante, isso é importante, mas isso não é análise fundamentalista. Aliás, na minha opinião, a análise fundamentalista em criptomoedas ainda é um problema aberto, ou seja, ainda não existe um consenso do que seja uma solução adequada para esse problema. Vamos entender isso melhor olhando para ações. O que é uma análise fundamentalista em ações? Basicamente, ela vai chegar no preço justo. Como é que ela chega no preço justo? Bom, existem várias metodologias. Uma delas, eventualmente mais utilizada, é o Discounted Cash Flow, ou seja, o fluxo de caixa descontado. Como é que isso acontece? Se tenta projetar as entradas e saídas futuras de caixa da empresa, trazer isso tudo para o valor presente, comparar com o caixa atual e determinar então o que seria um preço justo, ou seja, esse caixa, todo esse fluxo futuro trazido para o presente, dividido pelo número de ações. Aí se chega numa espécie de valor justo, fair value, para a ação, por exemplo, no final desse ano. E aí se compara com o preço atual e aí se vê um possível upside ou downside baseado nesse valor ou nesta diferença. O que acontece? De acordo com George Soros, por exemplo, que ele tem a teoria da reflexividade aplicada a finanças, e pode existir, e existe de fato, uma diferença bastante grande entre o que seria o valor intrínseco, o valor justo do mercado e o preço que está sendo pago pelo produto, que é o caso de bolhas, por exemplo, onde tu vai ter empresas que são negociadas a 100, 200, 300 anos de lucro, algumas até mais de 400 para quem está acompanhando nossos vídeos. Então, isto é uma insanidade, tu não tem como justificar uma valorização tão alta. Então, a análise fundamentalista, ela visa te dar uma ideia do que seria o valor justo baseado no fluxo de caixa, por exemplo, quando essa é a metodologia utilizada. Como é que isso poderia ser aplicado em criptomoedas? Bom, aí a gente pode, baseado na tecnologia e nas aplicações possíveis, estimar a demanda que isso vai ter e quanto tempo essa demanda vai levar para se estabelecer, o que seria um fluxo de caixa associado a essa demanda, comparado com a oferta de produtos e serviços dessa coin, dessa blockchain, desse token, e aí ter uma ideia de quanto dinheiro isso pode entrar, quanto a procura pela moeda vai ter no futuro, e aí o quanto isso pode se refletir no preço, por exemplo, fazendo uma comparação com o volume de negociação. A demanda aumenta, o volume de negociação aumenta, para valores atuais de volume, onde é que nós estamos no preço, se o volume triplicar, potencialmente o preço também triplique, é possível. Então seria uma forma de se tentar aplicar uma metodologia que já é bastante bem solidificada em ações nas criptomoedas. Qual é o problema? Por que a gente não pode fazer isso diretamente? Ora, porque uma ação representa um pedaço da propriedade de uma empresa. Uma empresa está num lugar, ela tem um mercado, ela tem um set de produtos e serviços. Quando a gente está falando de uma criptomoeda, ela não é uma empresa, ela está em qualquer lugar, ela tem uma infinidade muito maior de produtos e serviços e ela é muito mais difícil de colocar ela dentro de um conjunto fechado, seja territorial, seja de nicho de mercado, seja de aplicação. Então é muito difícil fazer essa estimativa, ela é muito vaga, a gente vai ter que fazer muitas aproximações, muitas estimativas, mas a gente consegue ter uma ideia da ordem de grandeza, se ela é 10, 100 mil, entendeu? Então isso pode nos ajudar. Isso seria um exemplo de análise fundamentalista, na nossa opinião, aplicado a criptomoedas. Em resumo, o que não é ler o white paper, não é olhar o site da empresa, não é ver uma matéria que saiu num artigo publicado em algum lugar falando dessa criptomoeda, dizendo onde é que ela pode ser usada. Isso não é uma análise fundamentalista, isso é um estudo sobre essa coin, isso é importante, mas dali para determinar o preço, não. Tá? A gente tem alguns exemplos disso, de coins bastante bem concebidas, com uma tecnologia muito boa, cujo preço
Tá? Então, não é análise fundamentalista simplesmente ler o que existe sobre a coin. A gente tem que fazer projeções financeiras para frente num horizonte bastante volátil e desconhecido. Mas esse é o trabalho do analista fundamentalista em criptomoedas. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!